como é possível que a humanidade conheça melhor sobre o planeta Marte do que um continente inteiro na Terra? Essa é a contradição que define a Antártica. No mapa, ela aparece no polo sul do planeta, como se fosse apenas uma borda branca e um vazio gelado. Porém, a realidade é outra. A Antártica não é apenas um detalhe do globo. Ela é o quinto maior continente da Terra, maior que a Europa e a Oceania. Quando colocada sobre mapas mais familiares, sua dimensão se torna quase absurda. Sobre a América do Norte, ela ultrapassa com folga os 48 estados continentais dos Estados Unidos. Sobre a Europa, ela se estenderia do extremo norte da Escandinávia até o Oriente Médio, avançando ainda pelo Atlântico. A Antártica não é pequena, ela é colossal. E talvez por isso mesmo o fato de continuarmos sabendo tão pouco sobre ela torna tudo ainda mais inquietante. A verdade é que esse continente gigantesco está quase vazio. Durante o verão antártico, a presença humana sobe para cerca de 4.000 pessoas. No inverno, ela pode cair para cerca de 1.000 pessoas. Em outras palavras, um território com escala continental, mas com população menor que a de muitos prédios residenciais. E não é difícil entender o motivo. A Antártica não é apenas fria, ela é extremamente hostil. Durante os meses mais escuros do inverno, a noite toma conta de áreas imensas por longos períodos, enquanto as temperaturas despencam muito abaixo de zero em praticamente todo o continente. Contudo, não é só o clima que afasta as pessoas, é também a distância. A Antártica está no fim do mundo físico. O assentamento humano de maior parte mais próximo fica em Ushuaia, no extremo sul da Argentina, e ainda assim separado do continente pela temida passagem de Drake, uma das faixas marítimas mais violentas do planeta, que inclusive já fizemos vídeo aqui no canal. Entre a ponta sul da América do Sul e a Península Antártica, os oceanos circulam quase sem barreiras ao redor do globo. Ventos e correntes ganham força contínua, sem continentes bloqueando seu caminho, e transformam essa passagem em um corredor brutal de energia oceânica. O local possui ondas extremas, mar agitado, além de colisão entre massas de águas frias e relativamente mais quentes. Tudo isso ajuda a explicar por que a Antártica foi, durante quase toda a história humana, um mundo invisível. A chegada registrada de navegadores ao continente só aconteceu no século XIX. Antes disso, havia apenas lendas e hipóteses. E, em certo sentido, ainda é assim. Até porque ver a Antártica não significa conhecê-la. O gelo cobre mais de 98% da sua superfície. Em média, essa camada tem mais de 2 km de espessura. Em alguns pontos, se aproxima de 5 km. É uma muralha vertical de gelo empilhada sobre um continente inteiro. Ali está aprisionada a maior reserva de água doce do planeta, algo em torno de 60% do total global. Se todo esse gelo derretesse, o nível dos mares subiria dezenas de metros, redesenhando o mapa do mundo, inundando litorais e apagando cidades. Porém, antes mesmo de pensar no que aconteceria se o gelo derretesse, existe outra pergunta mais curiosa. O que exatamente está escondido sob ele? Em vez de perfurar quilômetros de gelo em escala continental, cientistas têm recorrido principalmente a sobrevoos com instrumentos que lançam ondas de rádio para baixo e analisam o retorno desses sinais. É assim que aos poucos se tenta enxergar o relevo real da Antártica. Ainda assim, o mapeamento segue fragmentado. A maior parte do que está sob o gelo continua pouco conhecida. E o pouco que já foi revelado é extraordinário demais para ser tratado como simples detalhe geológico. A primeira grande descoberta é que a Antártica não é exatamente o bloco uniforme que parece ser vista de cima. Sem a camada de gelo, seu formato seria muito mais complexo. A porção oriental, conhecida como Antártica Oriental, é geologicamente mais antiga, mais estável e mais continental. Já a porção ocidental, ligada à Península Antártica, tem uma história bem mais jovem, vulcânica e arquipelágica. Em vez de um único corpo terrestre compacto, parte do continente se revelaria como um conjunto de ilhas montanhosas separadas por áreas baixas e mares internos. Ou seja, o mapa que conhecemos hoje esconde uma geografia muito mais fragmentada, muito mais dinâmica e muito menos intuitiva do que parece. E é justamente nessa parte mais instável que surge uma das imagens mais improváveis de todo o continente: vulcões ativos no meio do gelo. A Antártica participa em parte do sistema tectônico do Anel de Fogo do Pacífico. Isso significa que, sob a aparência congelada, existe calor geológico real. O exemplo mais famoso é o Monte Erebus, o vulcão ativo mais austral da Terra.
Ele mantém um lago de lava em sua cratera e prova que a Antártica não é apenas gelo. Esse calor subterrâneo abriu túneis e cavernas sob o gelo e ambientes aquecidos por vapor vulcânico, capazes de alcançar temperaturas surpreendentemente amenas em comparação com o lado de fora. Dentro dessas cavernas subglaciais, pesquisadores já encontraram indícios de DNA de algas, musgos e pequenos organismos. E algumas dessas assinaturas genéticas não correspondem com clareza a espécies já conhecidas. Em outras palavras, sob uma das paisagens mais inóspitas do planeta, podem existir pequenos oásis aquecidos, biologicamente ativos, isolados do mundo exterior e talvez guardando formas de vida pouco compreendidas. Isso tudo muda completamente a forma como vemos a Antártica, pois ela deixa de ser apenas um deserto de gelo e passa a ser também um cofre de ecossistemas ocultos. No entanto, a vida não é a única surpresa enterrada ali. O relevo escondido sob a camada antártica inclui vales, bacias, cordilheiras e cânions de escala monumental. Sob a geleira Dayman, por exemplo, foi identificado um dos pontos mais profundos da superfície terrestre não oceânica, descendo vários quilômetros abaixo do nível do mar. É um abismo enterrado. Em outra região, a cordilheira de Gamburtsev se eleva sob centenas de metros de gelo como uma espécie de Alpes invisíveis. Uma cadeia montanhosa gigantesca que o mundo simplesmente não sabia que existia até ser detectada por métodos indiretos. Isso mostra que a Antártica não é plana, ela é um continente esculpido, porém oculto. Além disso, esse relevo escondido pode guardar sinais de catástrofes antigas em escala planetária. Em partes da Antártica Oriental, estudos geofísicos identificaram anomalias gravitacionais que sugerem a possível existência de uma gigantesca cratera de impacto sob o gelo. A hipótese ainda é discutida, porque faltam amostras diretas e a espessura do gelo torna a confirmação extremamente difícil. Entretanto, se essa estrutura realmente for uma cratera, ela poderia estar associada a um impacto colossal ocorrido em eras remotas. E com isso, mais dúvidas surgem. E se a Antártica estiver escondendo pistas sobre eventos que ajudaram a moldar extinções em massa, rupturas continentais e viradas geológicas decisivas na história da Terra? Sob o gelo antártico pode estar enterrada parte da memória do planeta. A Antártica também conta com lagos subglaciais. Centenas deles já foram identificados. Corpos de água líquida preservados sob quilômetros de gelo, isolados do mundo por milhões de anos. O mais famoso é o Lago Vostok, enterrado a quase 4 quilômetros de profundidade. Seu tamanho é tão extraordinário que ele figura entre os maiores lagos do planeta em volume de água. O mais impressionante não é apenas sua existência, mas seu isolamento. A água permanece líquida por causa da combinação entre pressão, calor geotérmico e o efeito isolante da massa de gelo acima. É um ambiente escuro, frio e praticamente inacessível. Mas o que de fato vive lá embaixo? Amostras obtidas ao longo dos anos foram cercadas por controvérsias, principalmente por risco de contaminação durante a perfuração. Ainda assim, análises identificaram sinais de micro-organismos. A maior parte da comunidade científica trabalha com a expectativa de vida microbiana simples. No entanto, em 2021, cientistas perfuraram gelo na Antártica Ocidental e encontraram, em uma cavidade aquática escondida sob uma geleira, centenas de pequenos crustáceos semelhantes a camarões vivendo a centenas de metros sob o gelo e a enorme distância da luz solar. Aquilo foi um choque, porque mostrou que ecossistemas mais complexos podem prosperar onde quase ninguém esperava encontrar qualquer coisa além de água. E é justamente aí que a história muda de escala, porque sob esse continente quase vazio não podem estar apenas montanhas, cavernas e lagos. Podem estar também recursos naturais de valor incalculável. Durante centenas de milhões de anos, a Antártica não foi gelada. Ela já esteve em latitudes mais amenas, coberta por vegetação, rios e vida abundante. E isso significa que, ao longo de eras geológicas, o continente teve tempo para acumular matéria orgânica suficiente para a formação de petróleo, gás e carvão. Durante décadas, isso foi tratado muito mais como possibilidade teórica do que como dado concreto. Contudo, a discussão ganhou outra dimensão quando surgiram informações sobre levantamentos na região do Mar de Weddell, sugerindo a presença de depósitos gigantescos de óleo. O Mar de Weddell fica em uma das áreas mais sensíveis da Antártica, próxima da zona em que se sobrepõem reivindicações históricas do Reino Unido, da Argentina e do Chile.
Desde 1959, o Tratado da Antártica impede a militarização, atividades nucleares e exploração econômica dos recursos do continente. O tratado suspendeu, na prática, a execução de reivindicações territoriais, congelando disputas sem resolvê-las de fato. Entretanto, com o tempo, a Antártica acabou se tornando estratégica demais para continuar sendo apenas um santuário científico sem tensão. Hoje, dezenas de países mantêm bases de pesquisa no continente. Argentina e Chile, por estarem mais próximos, criaram assentamentos civis permanentes. O Reino Unido também mantém sua presença na região. Os Estados Unidos, por sua vez, operam as maiores estruturas logísticas. Já a Rússia e a China observam com atenção crescente. À medida que o gelo se retrai em algumas áreas e o conhecimento sobre potenciais recursos se aprofunda, a Antártica vai deixando de ser apenas o lugar onde a humanidade estuda o clima para se tornar também o lugar onde ela pode disputar o futuro. O ano de 2048 é um marco crucial para o futuro da Antártica, pois representa o momento em que o protocolo ao Tratado da Antártica sobre proteção ao meio ambiente pode ser revisado. Isso não significa automaticamente que a exploração começará, mas significa que a pressão política e econômica pode subir. Se recursos gigantescos estiverem realmente presentes em áreas cada vez mais acessíveis, a tentação será ainda maior. Logo, a Antártica poderá se transformar futuramente no palco de uma tensão entre preservação planetária, ambição estratégica e disputa por riqueza. No fim, a Antártica não é apenas um vazio, mas sim uma concentração extrema de incógnitas. Ela é um continente maior do que a maioria das pessoas imagina, mais isolado do que qualquer lugar habitado da Terra e mais importante do que sua distância sugere. E talvez a grande questão não seja apenas o que está escondido sob o gelo. Talvez a pergunta mais importante seja outra. Quando finalmente descobrirmos tudo o que a Antártica guarda, o que isso vai revelar sobre o planeta?